começando mais um programa Espaço de Ideias, um programa que inspira você e seus negócios. E, gente, olha quem nós estamos recebendo aqui hoje. E eu estou aqui de tiete, porque eu sou fã dele, sou seguidora dele na internet e ele aceitou esse convite carinhoso para estar aqui compartilhando a história e as ideias. Edgar, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Fabi. Eu viajei, lembrando que a trajetória de Campinas aqui leva 2h30, mas foi as 2h30 mais prazerosa da minha vida, porque eu vim aqui contribuir, não somente com o seu programa, mas com a sua audiência, e esse é o nosso propósito, né? O seu, o meu, e eu queria te parabenizar pelo excelentíssimo trabalho que você vem fazendo, pela Corrente do Bem, agora na TV também, parabéns. Muito obrigada. Você vê, gente, uma pessoa sair lá de longe para vir aqui compartilhar a história com a gente. Edgar, ele é palestrante, é empresário, inclusive um dos maiores empresários do país, mas é palestrante, também já sendo considerado um dos melhores palestrantes do país, pelo conteúdo que ele compartilha, e também escritor, e ele vai falar tudo isso pra gente. Chama o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, porque essa história vai inspirar você. Edgar, mas antes desse sucesso todo, desse caminho bacana que você trilhou, esse sucesso dentro e fora do Brasil, existe um Edgar, que aqui no interior a gente chama assim, você é filho de quem? Conta pra gente. Eu sou caipira, sou do interior, nasci numa cidade de 13 mil habitantes e a gente brinca, 13 né? mil? 13 eu mil. achava que Pindamonhangaba era pequena, então não é tão pequena assim. Não, interior de São Paulo, uma cidadezinha muito pequena, mas muito cativante também. E a gente brinca que as pessoas acabam vendo as pingas que tomam, mas não vê os tombos que leva. Hoje eu estou bem posicionado como empreendedor, como palestrante, mas tem toda uma jornada, todo um desafio. Eu tive várias dores, sacrifícios ao longo da minha vida para chegar onde eu cheguei. Então você é uma pessoa normal. Isso é normal, é natural. E as pessoas têm que entender que ela precisa passar por essa jornada. A jornada de superar desafios, ser mais resiliente, não desistir facilmente do seu sonho, da sua meta, porque uma hora vai chegar. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que eu levei 22 anos para ser bem sucedido da noite para o dia. Uau, então vai ser um dia você vai acordar e você vai acordar bem sucedido, mas não é aquele momento que é o momento de glória, é a caminhada. Não é chegar ao topo, é curtir a caminhada, porque a caminhada ela faz uma grande transformação. E é isso que está no meu livro, que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. E dessa jornada que começou aí, talvez há mais de 20 anos atrás, onde começou essa história? Eu vim de uma família muito pobre. Eu gosto as pessoas falam, eu vim de uma família humilde. Eu acho que a humildade tem que estar no rico e no pobre. Isso, né? Humildade é caráter, né? Caráter, é valor, né? Então agora a pobreza era era escassez. Escassez de dinheiro, de recursos, né? A minha mãe era boia fria, eu fui conhecer meu pai aos 18 anos, minha mãe criou 4 filhos sozinha, praticamente, claro, com o auxílio dos meus avós. Eu comecei a trabalhar muito jovem, porque eu tinha que também contribuir dentro de casa, comecei a trabalhar aos 9 anos. Minha mãe não tinha residência, não tinha casa, nós moramos um período numa estufa de batata. Lugar de guardar batatas? Exatamente, porque minha mãe trabalhava numa roça de arrancar batatas. Que bacana. E aí, um dia, minha tia, que era um pouco mais bem sucedida, ela disponibilizou um terreno para minha mãe para construir, mas minha mãe não tinha recurso para construir. Então, ela voltava, tipo, 8, 9, 10 horas da noite da roça, ia buscar nas olarias. Sua mãe ficava o dia inteiro, até 10 horas da noite, na roça, plantando batata. Exatamente, colhendo. Porque não era salário, ela ganhava o que ela produzia. Então, se ela não produzisse, e como ela tinha que sustentar 4 bocas, né, 5 com ela, né, então ela trabalhava muito. E teve um momento na minha vida, eu conto muito essa história, que aos 9 anos minha mãe colocou um prato de comida na mesa e só tinha feijão.
E ela, naquela época, era um moleque e ainda não entendia muitas coisas. Mas eu entendi o olhar dela, que foi um olhar chorando, muito triste, porque ela, naquele momento, ela só conseguia dar o feijão para a gente comer. E naquele momento, algo caiu a minha ficha. Eu falei, eu tenho que fazer algo para poder contribuir. E aí eu comecei a procurar emprego com 9 anos. Isso que eu ia te perguntar, quantos anos? 9 anos. 9 anos. E ali já vem o primeiro sacrifício, porque uma criança, ele deseja estudar e trabalhar, e brincar. E naquele momento... E não 9 anos trabalhar para ajudar a levar sustento, né? E aí eu dividi a minha vida estudando e trabalhando, e por isso que eu falo que para mim o trabalho não é uma dor, é um prazer, porque naquele momento eu escolhi trabalhar e ter o trabalho como um prazer, uma brincadeira, porque senão eu ia sofrer. E não como uma dor, né? Um sacrifício. Então eu gosto muito de passar essa mensagem que dor e sofrimento são coisas diferentes. Explica para eles ali. Então vamos lá, por exemplo, eu morei 10 anos no Japão, 9 anos e meio, para ser mais exato, e eu fiquei longe da minha família, fiquei longe do meu filho, fiquei longe das pessoas que eu mais amava. Isso doía muito para mim, mas eu não estava sofrendo, porque eu tinha um objetivo bem definido. Eu estava trabalhando para conseguir dinheiro, para sustentar meu filho, sustentar minha família, ajudar dentro de casa. Tipo assim, era uma dor, mas que você sabia que ia te trazer prazer depois. Uma dor com propósito. Uma dor com propósito, muito bacana. Enfim, tem muita gente, vamos fazer um comparativo, tem muita gente que vai no Japão também, onde eu morei 9 anos e meio, mas sofre, porque não tem um grande propósito, está lá talvez por obrigação, está lá talvez pela ganância ou ambição financeira, né? Então, e esse sofrimento é ruim. É a mesma coisa, andar de ônibus, eu andei muito tempo de ônibus. Não é confortável você estar dentro de ônibus andando de pé 2, 3 horas, pegando o ônibus 5 horas da manhã, ficando 2 horas preso ali, mas você pode pensar, bom, que bom que eu estou indo trabalhar, que bom que eu tenho um emprego, que bom que eu tenho um ônibus. Que gostoso você falar isso. Então isso é uma dor que ao mesmo tempo não lhe traz sofrimento. Entende? Então, assim, é muito importante ter esse mindset, quando a gente fala a mentalidade de como você conduz a sua vida. Você vai ter muitas dores, nós vamos ter muitas dores e sacrifícios. Mas se eu mudar a minha mentalidade, eu posso não sofrer ou sofrer menos com isso. A minha jornada se torna mais leve. Gente, que fantástico. E nesse momento você vai, conduz a sua vida, começa a trabalhar com 9 anos de idade e já começa a trabalhar assim, de levar sustento, ajudar a mãe. Estudava também ou não? Sim, sim. Estudar porque assim, né, eu vim de uma família que o estudo acabou ficando em segundo plano, né? Minha mãe estudou até a 4ª série, porque na época meus avós, e sem maldade, sem alguma maldade, mas precisou tirar os filhos para poder trabalhar na roça. Ueda, né? Segura só um pouquinho, nós vamos para o intervalo. Aproveita, chama aí seu filho, seu marido, principalmente essa pessoa que de repente está desanimada, ou de repente quebrou a empresa, ou está desempregado. Chama para assistir o restante da história e as ideias brilhantes de Edgar Ueda. Espaço de Ideias.